Você sabia que existem formas de escolher, higienizar e armazenar frutas e verduras para que elas tenham maior durabilidade? Escolher frutas e verduras frescas e de qualidade é essencial para garantir uma alimentação saudável e saborosa. Bom, para a gente escolher frutas e verduras, a gente tem que pensar sempre assim: o que eu vou armazenar e o que eu vou consumir logo em seguida. Se for para consumir logo em seguida, o ideal é que tu já compre frutas, por exemplo, que já estão no estado ideal de maturação, né? Então, eu já vou consumir, o ideal é que eu já compre ela madura. Se eu tenho a intenção de comprar a fruta para semana, por exemplo, né, quando a gente quer comprar frutas da estação, frutas da promoção, né, dia de feira, o ideal é que a gente compre elas, algumas que amadurecem com o tempo, né? O ideal é que a gente compre elas um pouco antes delas estarem na situação adequada de maturação, né? Algumas características são importantes, por exemplo, visualizar a fruta e o legume, observar se tem algum dano causado por inseto, isso é bem importante. Algum dano mecânico que às vezes acontece. Esse tipo de dano, ele acaba que é uma porta de entrada para alguns organismos que podem apodrecer esse fruto, né? E ele vai se degradar mais rápido. Então a gente perde muitas vezes o fruto por causa disso. Então qualquer fissura, qualquer tipo de dano na casca do produto, da fruta, a gente já descarta esse material. Então é bem importante que a pessoa que quando for comprar fruta, que ela tenha um tempo disponível para ela conseguir analisar, né? Se a fruta tiver com alguma aparência assim, em termos de presença de fungo, presença de bolor, não adianta retirar essa parte que está danificada, tá? Não compra esse produto, porque esse produto ele já está todo contaminado por micro-organismos. O problema dos micro-organismos, muitas vezes, a questão não é que ele vai fazer mal diretamente, mas ele produz toxinas. Essas toxinas elas podem fazer mal, podem causar uma série de doenças. Então, esse tipo de coisa é bem importante na hora de escolher frutas e verduras. Assim como aprender a escolher os alimentos, é importante saber como armazená-los. A armazenagem correta de frutas e verduras desempenha um papel fundamental na extensão de sua durabilidade. Então, a partir do momento que tu faz uma higienização desses frutos, nesses legumes, tu garante que não vai ter nenhum tipo de apodrecimento causado por micro-organismos. Frutas e verduras podem abrigar uma variedade de micro-organismos maléficos à saúde humana, sujeira e resíduos químicos superficiais que podem representar sérios riscos à saúde se não forem devidamente tratados. Além disso, garante uma maior durabilidade do produto na sua casa. A higienização correta dos alimentos é uma prática simples, mas fundamental que contribui para a saúde e o bem-estar de todos. Bom, a recomendação da Anvisa e do Ministério da Saúde, é higienizar frutas que a gente consome com casca, legumes e verduras que são consumidos crus, A recomendação é higienizar com água sanitária. Como é que a gente faz essa higienização? Para cada litro de água, a gente utiliza uma colher de água sanitária. A água sanitária comercial, ela tem 2 a 3% de concentração de hipoclorito de sódio, que é a substância que vai fazer essa higienização, Então, é bom ter cuidado, porque algumas águas sanitárias são mais fortes. Aí, nesse caso, tem que fazer uma diluição maior, né? A população, de uma forma geral, acaba utilizando outros métodos de higienização que não são eficientes e nem recomendados, Por quê? Porque eles até fazem uma certa higienização, Mas eles não são tão efetivos comparando com a água sanitária. Então, a intenção é boa, né? Mas a verdade é que eles não têm a efetividade que a água sanitária tem. Então, tu pode estar deixando ali algum organismo patogênico que pode te causar alguma diarreia, algum problema, ou até mesmo uma micotoxina que pode te agravar algum problema de saúde. Bom, para a gente demonstrar a importância de utilizar a água sanitária e não outros produtos para fazer a higienização de frutas, a gente fez um pequeno experimento, para demonstrar. O que a gente fez? Fizemos uma higienização dessas frutas, pegamos morango, e higienizamos elas. Fizemos uma higienização só com água, só uma lavagem em água corrente. Também fizemos a higienização com o que é recomendado pelo Ministério da Saúde e Anvisa, com água sanitária, uma colher de sopa para 1 litro d'água. Testamos também a higienização com bicarbonato e testamos também a higienização com vinagre. Qual era o intuito da gente fazer esse experimento? É mostrar a diferença do tipo de organismos que vão crescer com cada um dos tipos das higienizações. Nenhuma delas vai ser 100% efetiva,
Mas a diferença entre elas a gente vai conseguir demonstrar com esse experimento. Cada método tem suas próprias características. Como na lavagem em água corrente, notamos que não há inibição de nenhum micro-organismo, fungos, tanto degradadores quanto causadores de apodrecimento, permanecem presentes, um risco de contaminação por toxinas e uma menor durabilidade do produto. Já a higienização com vinagre, a inibição dos fungos mantém uma grande diversidade de micro-organismos, continua existindo o risco de contaminações e o produto também terá uma menor durabilidade. Já a higienização com bicarbonato, a inibição de fungos mantém diversidade de micro-organismos, continua existindo o risco de contaminações e o produto também possui menor durabilidade. E, por fim, a higienização com água sanitária. Há uma expressiva redução de micro-organismos, o crescimento de uma única bactéria é observado, a redução significativa do risco de contaminações e o produto terá uma maior durabilidade. Este é o método recomendado pela Anvisa e também pelo Ministério da Saúde. Uma coisa que é importante a gente salientar é que bactérias e fungos, eles existem em todos os lugares. Existe no nosso corpo, existe em todos os alimentos que a gente consome, existe no ar que a gente respira, tá? Só que a gente tem que evitar organismos que são causadores de doenças humanas, tá? Então, por isso que a gente fala dessa higienização, tá? É justamente para a gente tirar esses organismos que causam doenças, tá? E também para a gente tirar esses organismos que podem causar um apodrecimento do alimento. Então, um alimento higienizado, ele vai ter uma maior durabilidade do que um alimento que não foi higienizado, que foi só lavado ou que simplesmente foi guardado. Comprar, preparar e consumir frutas e verduras, lembre-se da importância da higienização correta com pequenos cuidados. Podemos desfrutar dos benefícios desses alimentos saudáveis sem preocupações com riscos à saúde. Afinal, uma alimentação equilibrada é um dos pilares fundamentais para uma vida longa e saudável.